Divino Criador, em vosso nome, em nome das 7 de Umbanda, divinos orixás, dou por aberto os nossos trabalhos. Boa noite, gente! Como vai? Como passou? Boa noite, gente! Como vai? Como passou? Esse menino é pequenininho, mas é bom trabalhador. Esse menino é pequenininho, mas é bom trabalhador. Boa noite, gente! Como vai? Como passou? Boa noite, gente! Como vai? Como passou? Esse menino é pequenininho, mas é bom trabalhador. Esse menino é pequenininho, mas é bom trabalhador. Numa resposta histórica, científica, a Umbanda é uma religião brasileira, embora se tenha um equívoco cultural de dizer que é uma religião afro-brasileira, ela é historicamente brasileira. Se não bastasse o fato dela ser fundada no Rio de Janeiro, em 1908, por um brasileiro, ela traz elementos de diversas culturas e religiões que compõem a nossa pluralidade brasileira. Olha, então eu acredito que a gente precisa pensar a Umbanda de uma maneira histórica, numa perspectiva histórica. Por que isso? Primeiramente, como ela se constrói, né? Nós temos aí todo um processo que foi de desqualificação da tradição, da cultura e da religiosidade africana no Brasil. Então nós vamos observar que já no período colonial, os africanos eles buscavam sobreviver no plano religioso e no plano cultural, mixando elementos da cultura dele com a da cultura do homem branco. A experiência de ir no terreiro de Umbanda durante 2 meses é uma oportunidade de ver assim, você viajar pela cultura brasileira sem sair do lugar, ficar ali só assistindo, né? Azul, 705. E aí, Saulo, o que você vai falar com o Timai? Não sei, não tenho a menor ideia do que esperar. Não sei mesmo o que esperar. O que você acha que vai acontecer lá? Provavelmente vou conversar um pouquinho. Com quem? Não sei, tem umas pessoas ali que parece elas receberam uma entidade e as pessoas estão indo lá conversar com elas, uma de cada vez.
a gente vai tentar, vai ter também. Não faço ideia de falar, chegar lá. Estou bem curiosa. Curiosidade ou não? Eu já estou esperando para chamar a nossa senha. 709. Sendo aconselhadas por entidades aconselhadoras. Vamos ver o que nos espera. Pega a senha no começo, quando chega, todas as pessoas entram, recebem umas senhas, querem fazer atendimento, elas são distribuídas por cor e número e a cor da senha, né? No caso, a minha senha é vermelha, a dela também, né? Agora, o significado das cores. Fizeram uma cerimônia de introdução e agora estão chamando as pessoas, né? Porque a gente está esperando a nossa vez. Ao se proclamar a abolição da escravidão, proclamar a república, nós vamos observar que esses negros agora libertos, eles continuavam fazendo parte daquele grupo, vamos dizer, de excluídos da sociedade. E foi necessário nesse processo de redefinição de homens livres, de escravos em homens livres, eles também redefinirem parte da sua cultura, inclusive da cultura religiosa. A presença africana da Umbanda é o culto ao orixá, já é diferente. Isso aqui é um culto dentro da Umbanda, é um culto completamente renovado. Já se entende diferente o orixá, não são mais deuses, são divindades, que tem uma grande diferença. Não são controladores da nossa vida, mas são influências do universo potente e a dinâmica litúrgica já é muito diferente. E nós vamos observar que a Umbanda, enquanto tal, ela se aflora na cultura brasileira no final dos anos 30 e nos anos 40. Como isso acontece? Através da reiteração contínua de certos valores da própria cultura e da religiosidade africana com elementos novos, inclusive do kardecismo. E aí nós vamos ter uma presença também da cultura espírita, porque como a Umbanda é uma religião mediúnica, no seu processo de formação foi necessário se embasar naquilo que Allan Kardec já tinha trazido, que é o entendimento universal da mediunidade, no entendimento universal do plano espiritual, né? Esse é o grande mérito do Kardec. Então nós temos uma grande influência espírita, e a gente pode dizer aí europeia, dentro da religião. E de uma forma clássica, nós temos o sincretismo com o catolicismo, né? Onde os orixás se associam aos santos católicos e há muita dinâmica litúrgica dentro da Umbanda que é uma influência do catolicismo, embora a gente esteja passando por um processo de maior identidade própria e anulação dessas influências. Foi
como a sociedade vê a Umbanda também é complicado, né? Porque assim, dentro da sociedade, os indivíduos com uma cultura maior, né? Uma cultura, né? Não estou falando nem de intelectualismo, né? Estou falando de cultura. O indivíduo que tem uma cultura mais consistente, ele não tem, ele é desprovido até de qualquer preconceito. E de uma forma, mesmo que superficial, ele observa na Umbanda algo que reflete o nosso país, né? Então eu já tive essa experiência de conversar com muita gente que nunca pisou no terreiro de Umbanda, mas que tinha uma noção muito clara dela, porque era um indivíduo desprovido desses preconceitos, na verdade, somatizados por outras religiões. O preconceito, primeiramente, por ser coisa de preto. Então, também nós criamos toda uma noção que aquilo que é produzido, gerado pelas camadas subalternas, é algo negativo. Eu lembro do samba que durante o governo Vargas foi proibido, como algo subversivo, como algo negativo. Da mesma maneira, a Umbanda, ela se instrui enquanto coisa de negro, obviamente não é só exclusivo da comunidade afro-brasileira, mas como algo negativo. Então, na minha infância, estou dizendo dos anos 60, ainda se falava Umbanda é coisa do demônio, Umbanda é coisa de preto, Umbanda é uma religião que você vai para praticar mal contra o seu inimigo. É óbvio que a gente vê ainda dentro dos terreiros de Umbanda chegando pessoas muito desavisadas que acreditam nesse marketing nocivo que existe em torno da religião, de que é um balcão de negócios com espíritos. Então você vai lá para buscar o marido, buscar o namorado, buscar o emprego, buscar coisas que não é Deus, que não é um encontro consigo. Mas isso é só um equívoco. A Umbanda não oferece isso, ela não está para isso, é só um equívoco de informação no indivíduo. Até os anos 70, essa questão religiosa no Brasil era muito complicada. Quando o indivíduo era questionado, o cara ia dizer, eu sou católico apostólico romano. Nunca ia dizer que era, mesmo protestante era feio. Quanto mais umbandista, espírita, por isso que o Brasil foi proclamado o maior país católico do mundo, mais por pesquisas onde as pessoas diziam eu sou católico, do que serem efetivamente católico. É aqui que se criou essa categoria católico não praticante. Ora, o indivíduo é de uma religião, se ele pratica a religião.
esse momento da consulta é o ápice qualquer terreiro de Umbanda, né? É o grande momento em que você tem uma interação com o espírito, com o ser espiritual, veio de outro lugar por amor, né? Porque ele tem um amor à humanidade, então ele vem com a intenção de ajudar. E o que ele puder fazer nesse sentido, ele tentará fazer para auxiliar o indivíduo, acima de tudo, no despertar de uma nova consciência sobre ele mesmo, sobre mundo, sobre problemas, sobre vida, e para que esse indivíduo vai se integrando cada vez mais com um religare, né, com o sagrado, com uma espiritualidade que vai nortear ele para uma vida melhor. A gira é o nome que se dá para o culto, para a sessão, para a reunião, né? Para a missa da Umbanda, né? A gira ou o trabalho, né? A gente usa muito gira ultimamente, e que é um momento que tem toda a liturgia, desde oração, palestra, defumação, e o momento do atendimento é quando já estão esses médiuns no estado mediúnico de consciência, né, estado alterado, está ali manifestado uma entidade espiritual e as pessoas vão ali interagir com aquele espírito. E essa é uma oportunidade, desde energeticamente renovar, né, através do passe energético, você purifica seu campo magnético, energético, dá aquela reestruturada vibratória, e é a oportunidade de, então, você conversar com uma consciência melhor que a sua. Porque o espírito está numa realidade privilegiada, ele tem uma noção de existência, ele tem uma noção da vida, uma noção do mundo, muito mais panorâmica do que nós. Vermelho. Então, qual é o sentido da Umbanda? Claro que é uma vinculação de uma necessidade que, no fundo, todos os homens têm,
de manter um vínculo com uma divindade. Mas por que naquele contexto da Umbanda? Para manter a identidade, que não posso falar africana, mas sim afro-brasileira. Então, as religiões e os seguidores de uma determinada religião estão diretamente vinculados à defesa de identidades sociais. É complicado quando você vai a um templo religioso pela primeira vez, você não tem o mesmo envolvimento que as outras pessoas que estão ali, que vão há mais tempo. Mas eu posso dizer que eu não entendi assim o senso da profecia, porque é muito diferente. É muito diferente do que você ouve por aí. Eu realmente ouvi coisas assim muito bonitas, coisas que com certeza de alguma forma eu vou levar na minha vida. É bem interessante visitar o terreiro de Umbanda, porque é uma experiência bem única. Você não tem uma religião parecida em si. Vai ser uma religião fundada no Brasil. É uma coisa, uma experiência, sei lá, cultural muito grande. Uma carga cultural muito grande que você ter. Além de você saber que você está frequentando uma religião que lutou muito por muito tempo para conseguir se manter historicamente do jeito que ela é até hoje, uma cultura de resistência. É uma situação muito interessante, porque é um lugar que chega cercado de preconceitos. A gente vê que as pessoas têm na rua tomam cuidado com isso, com essa religião, sem nem saber onde você está, sem nem ter frequentado, conhecer pessoas que têm contato direto, sem respeitar a religião do próximo. A verdade, quando você entra aqui é que tem guias muito parecidos com outras religiões. E essa ideia de amar o próximo, de ajudar, e isso é muito mais me surpreendeu, essa semelhança com outras religiões. Porque a imagem que se tem é outra, a imagem que se propaga é outra. Da religião é muito parecido, é pregar o bem e aproximar o ser humano de um ente superior, de um bem superior. E acho que o que fica é isso. Então, não há espaço para preconceito, não tem espaço para isso. As pessoas têm preconceito contra o humano, tem que pensar um pouco nisso. E até vir conhecer mesmo, porque se você não conhecer, você nunca vai entender como é e ver o que é uma coisa fantástica. A cultura brasileira na sua essência. Agradecemos o amor aqui manifestado, as orientações, as inspirações, as energias. Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora.